Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. E Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Falai de tal forma e de tal forma procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, e quebram o pacto eterno. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pois eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, e ela já não encobrirá o sangue daqueles que foram mortos. E eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Antes em seus próprios raciocínios se tornaram nulos, e seu coração, insensato, se obscureceu. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tais homens são por isso indesculpáveis. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios. Porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação, aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Pela transgressão Adão perdeu o Éden. Pela transgressão dos mandamentos de Deus, o homem perderá o céu e uma eternidade de glória. Isto não é história ociosa, mas verdade. De que lado estais? E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Porque eu, o Senhor, não mudo. A lei de Deus não podia ser mudada para atender às necessidades humanas, pois no planejamento divino, ela jamais iria perder a sua força, nem dispensar a mínima parte de seus reclamos. Pudessem seus requisitos ser postos de lado, e o Filho de Deus não necessitaria então haver dado sua vida para expiar a transgressão da mesma. A morte de Cristo prova ser ela imutável. Como está escrito, eterna é a justiça dos teus testemunhos, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O salário do pecado é a morte. Deus é amor, demonstrou ele este amor na dádiva de Cristo. Mas o amor de Deus não o leva a desculpar o pecado. Não o desculpou em Satanás, não o escusou em Adão ou em Caim, nem o desculpará em qualquer outro homem. Não tolerará nossos pecados
e não passará por sobre nossos defeitos de caráter. Espera que vençamos em seu nome. Por uma só ofensa entrou o pecado no mundo, e veio o juízo sobre todos os homens para condenação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O pecado de nossos primeiros pais acarretou a culpa e a tristeza sobre o mundo. Trouxe a ira de Deus sobre a raça humana. No momento em que a obra das mãos de Deus recusou obedecer às leis do reino de Deus, nesse próprio instante ele se tornou desleal ao governo de Deus e se fez inteiramente indigno de todas as bênçãos com as quais Deus o havia favorecido. No momento em que o homem se divorciou de Deus pela transgressão, então ele não tinha mais direito a uma inspiração de ar, a um raio da luz do sol ou a uma partícula de alimento. E a razão de o homem não ter sido destruído foi que Deus o amou de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que sofresse a penalidade da transgressão dele. Em todo o universo não havia senão um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer as suas reivindicações, visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus. Unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. No momento em que o homem se rendeu à tentação de Satanás e fez precisamente o que Deus lhe dissera para não fazer, Cristo, Filho de Deus, esteve de pé entre os mortos e os vivos, dizendo: caia sobre mim a penalidade. Ficarei em lugar do homem. Ele terá outra oportunidade. Cristo se prontificou a tornar-se o penhor e substituto do homem, para que este, por meio de graça sem igual, tivesse outra prova, uma segunda oportunidade, tendo a experiência de Adão e Eva como advertência, para não transgredir a lei de Deus como eles o fizeram. A pena da lei recaiu sobre aquele que era igual a Deus, ficando livre o homem para aceitar a justiça de Cristo e, por uma vida de arrependimento e humilhação, triunfar como Filho de Deus sobre o poder de Satanás. Cristo ficaria entre a ira de seu Pai e o homem culpado. Oferecera-se para dar sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, ter-se-á então decidido o caso de toda a alma. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, a graça e a misericórdia descerão então do trono, e a justiça tomará o seu lugar. Nada haverá para deter a ira de Deus, e ela irromperá com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Porque Cristo devia morrer, como deve morrer todo transgressor da lei, se continuar em pecado, e ele só teria valor se fosse revestido do amado Filho de Deus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Adão e Eva viviam em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Todas as suas afeições eram devotadas ao Pai Celeste. Luz bela e suave. A luz de Deus envolvia o Santo Par. Esse vestido de luz era um símbolo de suas vestes espirituais de celeste inocência. Se permanecessem leais a Deus, continuaria sempre a envolvê-los. Ao entrar o pecado, porém, cortaram sua ligação com Deus, e desapareceu a luz que os cingia. Nus e envergonhados procuraram suprir os vestidos celestiais, cosendo folhas de figueira para uma cobertura. Isto fizeram os transgressores da lei de Deus desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram. Coseram folhas de figueira para cobrir a nudez causada pela transgressão.
cobriram-se com vestidos de sua própria feitura. Por suas próprias obras procuraram encobrir os pecados e tornar-se aceitáveis a Deus. Isto jamais pode ser feito. O homem nada pode idear para suprir as perdidas vestes de inocência. Todas as suas obras não prestam para vestes. Os homens não podem se cobrir com o que fazem. As suas obras são obra de iniquidade. Regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Este vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá, não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Por sua obediência perfeita, Cristo tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Satanás declara que nos é impossível obedecer-lhe aos preceitos. É verdade que por nossa própria força não lhes podemos obedecer. Cristo, porém, veio na forma humana, e por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Como um de nós, cumpria-lhe dar exemplo de obediência. Para isso tomou sobre si a nossa natureza, e passou por nossas provas. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como nos sendo insuficiente. Portanto, Jesus, como nós em tudo foi tentado, sofreu toda a provação a que estamos sujeitos, e não exerceu em seu próprio proveito poder algum que nos não seja abundantemente facultado. Como homem enfrentou a tentação, e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus. Diz ele: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Enquanto andava fazendo o bem e curando a todos os aflitos do diabo, patenteava aos homens o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço. Sua vida testifica ser possível obedecermos também à lei de Deus. Por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Todos são examinados pelo grande Rei, e só serão recebidos os que trajarem as vestes da justiça de Cristo. Justiça é fazer o bem, e é pelos atos que todos serão julgados. Nosso caráter é revelado pelo que fazemos. As obras mostram se a fé é genuína. Não é bastante crer na teoria da verdade. Não é bastante fazer profissão de fé em Cristo e ter nosso nome registrado no rol da igreja. Aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Esta é a evidência genuína da conversão. Qualquer que seja a nossa profissão, nada valerá.
se Cristo não for revelado em obras de justiça. A verdade deve estar plantada no coração, deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina. Cada jota e cada tio da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Aquele que se torna participante da natureza divina estará em harmonia com o grande padrão de justiça de Deus, a sua santa lei. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações do homem, e esta será também a pedra de toque do caráter no juízo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Este poder não está no instrumento humano, é o poder de Deus. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Deus requer de seus filhos perfeição. Sua lei é um transcrito de seu caráter, e é o padrão de todo caráter. Essa norma infinita é apresentada a todos, para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer ter para compor o seu reino. A vida de Cristo na terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser seus filhos receberem caráter semelhante ao de Cristo, obedecerão aos mandamentos de Deus. Então o Senhor pode contá-los com toda a confiança entre os que formarão a família do céu, trajados com as vestes gloriosas da justiça de Cristo. Participarão da ceia do Rei. Têm o direito de associar-se com a multidão lavada no sangue. Muitos hoje em dia professam ser cristãos e reclamam as bênçãos e privilégios do Evangelho. Contudo, não sentem a necessidade de transformação de caráter. Nunca sentiram verdadeiro arrependimento dos pecados. Não reconhecem a necessidade de Cristo, nem exercem fé nele. Não venceram suas inclinações para a injustiça, herdadas e cultivadas. Contudo, pensam ser bastante bons em si mesmos e confiam em seus próprios méritos em vez de nos de Cristo. São ouvintes da palavra, mas não tomaram a veste da justiça de Cristo. Muitos que se chamam cristãos são meros moralistas humanos. Recusaram a dádiva que somente podia habilitá-los para honrar a Cristo, com representá-lo ao mundo. A obra do Espírito Santo lhes é estranha. Não são praticantes da palavra. Os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que se unem ao mundo tornaram-se quase indistintos. Os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. Todos estes esperam ser salvos pela morte de Cristo, ao passo que recusam viver sua vida de abnegação. Exaltam as riquezas da livre graça e procuram cobrir-se com a aparência de justiça, esperando assim ocultar os defeitos de caráter. Mas seus esforços serão vãos no dia de Deus. Os que rejeitam o dom da justiça de Cristo estão rejeitando os atributos de caráter que os constituiriam filhos e filhas de Deus. Rejeitam aquilo que, unicamente, lhes poderia conceder aptidão para um lugar na ceia de bodas. A justiça de Cristo não encobrirá pecado algum acariciado. A lei de Deus lê os segredos do coração. Todo ato é julgado pelos motivos que o sugeriram. Somente quem estiver de acordo com os princípios da lei de Deus permanecerá em pé no juízo. O Senhor se tem revelado a nós numa luz sempre crescente. Nossos privilégios são muito maiores que os do antigo povo de Deus. Temos não somente a grande luz proporcionada a Israel, mas também a evidência crescente da grande salvação trazida a nós por Cristo. Aquilo que para os judeus era o tipo e símbolo, é para nós realidade. Eles tinham a história do Antigo Testamento, nós temos essa e a do Novo. Temos a certeza de um Salvador que veio, um Salvador que foi crucificado, ressurgiu, e à borda do sepulcro de José proclamou: "Sou a ressurreição e a vida." Em nosso conhecimento de Cristo e de seu amor, o reino de Deus está posto no meio de nós. Cristo nos é revelado em sermões e cantado em hinos. O banquete espiritual é-nos apresentado em farta abundância. As vestes de justiça provida, com infinito custo, é oferecido liberalmente a toda pessoa. Pelos mensageiros de Deus nos são expostas a justiça de Cristo, a justificação e as excelentes e preciosas promessas
da Palavra de Deus, o livre acesso ao Pai por Cristo, o conforto do Espírito e a bem fundada certeza da vida eterna no reino de Deus. Que poderia Deus fazer por nós que não tenha feito? No céu, é dito pelos anjos ministradores: executamos a obra para que fomos enviados, repelimos os exércitos dos anjos maus, enviamos luz e claridade à mente dos homens, avivando-lhes a memória do amor de Deus expresso em Jesus. Atraímos-lhes os olhares para a cruz de Cristo. Seu coração foi movido profundamente pelo sentimento do pecado, que crucificou o Filho de Deus. Foram convencidos. Viram os passos que devem ser dados na conversão. Sentiram o poder do Evangelho. Seu coração foi sensibilizado ao verem a excelência do amor de Deus. Contemplaram a beleza do caráter de Cristo. Mas com a maioria, foi tudo em vão. Não quiseram submeter seus próprios hábitos e caráter. Não quiseram depor as vestes terrenas para serem trajados com as do céu. Seu coração era dado à avareza. Amavam mais a companhia do mundo do que a de Deus. Vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Solene será o dia da decisão final. Triste será retrospecto naquele dia em que os homens defrontarem face a face da eternidade. Toda a vida se apresentará justamente como foi. Os prazeres, riquezas e honras do mundo não parecerão tão importantes. Os homens hão de ver que somente a justiça que desprezaram é de valor. Verão que formaram o caráter sob a sedução enganadora de Satanás. As vestes que escolheram são o estigma de sua aliança ao primeiro grande apóstata. Então, hão de ver a consequência de sua escolha. Terão conhecimento do que significa transgredir os mandamentos de Deus. Nesta vida, é que devemos trajar as vestes da justiça de Cristo. Esta é a nossa única oportunidade de formar caráter para o lar que Cristo preparou para os que obedecem aos seus mandamentos. Rapidamente, os dias de graça estão terminando. O fim está próximo. É-nos feita a advertência: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai para que não vos encontre desapercebidos. Acautelai-vos para que não sejais achados sem vestes nupciais, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. O amor de Deus é retratado como sendo de tal natureza que o impediria de destruir o pecador. Os homens raciocinam de acordo com o seu próprio padrão inferior do direito e da justiça. Pensavas que eu era teu igual. Eles avaliam a Deus por si mesmos, calculam como agiriam em determinadas circunstâncias e decidem que Deus procederá do modo como imaginam que eles fariam. Em nenhum reino ou governo é permitido que os transgressores da lei digam que punição deve ser imposta aos que têm infringido a lei. Tudo que temos, todas as dádivas de sua graça que possuímos, nós as devemos a Deus. Assim como não é possível medir o céu a palmos, também não é possível calcular a agravante natureza do pecado contra esse Deus. O Senhor é um governante moral, bem como um pai. Ele é o legislador. Faz e executa suas leis. A lei que não tem penalidades é ineficaz. Talvez seja feita a alegação de que um pai amoroso não quereria ver seus filhos sofrerem o castigo divino pelo fogo, enquanto tivesse o poder de livrá-los. Mas Deus, para o bem de seus súditos e para a segurança deles, punirá o transgressor. Deus não atua no mesmo nível que o homem. Ele pode fazer infinita justiça que o homem não tem o direito de fazer aos semelhantes. Noé teria desagradado a Deus se houvesse afogado um dos escarnecedores e zombadores que o importunavam.
Mas Deus submergiu o vasto mundo. Ló não teria o direito de impor alguma punição aos genros, mas Deus faria isso com toda a justiça. Quem dirá que Deus não fará o que ele diz que irá fazer? Deus põe diante do homem a vida e a morte. Este pode fazer a sua escolha. Muitos desejam a vida, mas ainda continuam a andar no caminho largo. Preferem rebelar-se contra o governo de Deus, apesar de sua grande misericórdia e compaixão ao dar seu Filho para morrer por eles. Aqueles que não optam pela aceitação da salvação comprada por tão alto preço, deverão ser castigados. Deus não os encerraria no inferno para suportar a eterna desgraça, tampouco os levaria para o céu, pois colocá-los na companhia dos que são puros e santos os faria extraordinariamente infelizes. Ele, porém, os destruirá completamente, e fará com que sejam como se não tivessem existido. Então, sua justiça será satisfeita. Ele formou o homem do pó da terra, e os desobedientes e profanos serão consumidos pelo fogo, e voltarão de novo ao pó. A benevolência e compaixão de Deus a tal respeito deveriam levar todos a admirar seu caráter e adorar seu santo nome. Depois que os ímpios forem destruídos da terra, todo o exército celestial dirá: Amém. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque dentro em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais vós também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira e da cólera, da malícia e da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, e ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e nem em bebedeiras, nem em desonestidades e nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, como todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas agora já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, pois seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Vem, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo?
Quem dentre nós pode habitar com o fogo consumidor? Quem dentre nós pode habitar com as labaredas eternas? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aquele que anda em justiça e fala com retidão. Aquele que rejeita o ganho da opressão, que sacode as mãos para não receber presentes, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este receberá do Senhor uma bênção, e a justiça do Deus da sua salvação. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios. Porquanto disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação.